Olá, pessoas, boa noite. Chegando aqui para mais uma conversa, né? Devagarzinho. Mais um programa Conversa com Selma Mendonça. E hoje eu vou estar aqui com o professor Leonardo Carrasco, da cidade de Recife. E nós vamos estar batendo um papo aqui sobre o impacto da pandemia, né? Com professores e alunos. Olá, gente! Boa noite a todos. Deixa eu só mandar aqui para ele aqui que nós já estamos ao vivo. Vamos lá. Olá, Olívia, olá, Dondoca, sejam todas bem-vindas aqui ao nosso bate-papo. Alzira também. Sejam bem-vindas. Peraí, o professor já entrou, deixa eu mandar aqui o convite para ele. Boa noite. Olá, professor, boa noite. Tudo bom? Tudo. Chegou o dia, né? Chegou o grande momento que a gente estava tanto esperando, né? Não é? Estou aqui ainda arrumando aqui. Eu também estou organizando minhas Então, tralhas aqui para a gente começar a discutir, a bater um papo informal aqui. Eu já avisei alguns sim, alunos, com tá? certeza. Avisei alguns alunos, eles disseram que iam entrar por volta de 7h05, Sim. 7h10. Você sabe como é que funciona, né? A gente sempre demora um pouquinho, porque a gente vai jogando aqui uma conversinha fora, sabendo mais, porque o programa fica gravado também. É, E o Instagram sempre demora a chamar o pessoal, né? isso é verdade. Então, gente, eu estou conversando hoje com o professor Leonardo Carrasco, professor de biologia, e ele ensina uma biologia totalmente descomplicada, né? Foi isso que me chamou a atenção na internet, né? Essas redes sociais nos trazem pessoas. Eu estou com a Olivia aqui assistindo, e a Olivia ela é de Montes Claros, em Minas Gerais. Bacana. Nós nos conhecemos numa casa de show aqui. E hoje a Olivia está aqui nas minhas lives, já entrou ao vivo também, e é muito bacana. E vamos dar boas-vindas, né, professor? Seja muito bem-vinda aqui ao Conversa. Primeiramente, Selma, quero te agradecer pelo convite informal. Eu acredito que é muito importante a gente fazer esse intercâmbio de informações, enfim. Nesse momento que eu já posso decretar que é o momento pós-pandemia. Está no momento já de decréscimo, né, da taxa de contaminação, as coisas estão ficando melhores. E até para mim, enquanto professor, enquanto formador de opinião, está ficando melhor para descomplicar a biologia. Que já tem universos que eu trabalho, que eu já consigo trabalhar sem máscara, isso já ajuda muito. Você sabe que tem alunos que eles trabalham com a linguagem Já lá. colocaram aqui, ó, Carrasco, melhor professor de biologia, Carrasco Fogo. Meu Deus do céu, não vou conseguir ler tudo, viu? Só tenho a agradecer o carinho dos meus Pode alunos. continuar. Fica E sem graça, não. É seu pessoal aí entrando e falando. esses meninos são demais, viu? Mas, na realidade, é um reconhecimento que a gente tem, né? Depois de uma longa estrada, assim, de muito trabalho, muito estudo e de muita modificação, porque a pandemia só fez modificar a gente. Obviamente que algumas E pessoas muita modificam. dedicação, né? Essa profissão, né? Muita, porque no final das contas, assim, eu aprendi enquanto professor, enquanto formador de opinião, a ser professor em sala de aula, não a ser professor de internet. Eu usava a internet apenas Sim, para sim, dar aula, vamos colocar uma complementação, um reforço, um aprofundamento, uma dica rápida. sim. Mas quando você tem internet como único suporte, as coisas mudam. As coisas mudam, né? No começo Pois você fica assustado, meio temeroso, mas Papai do Céu ajudou, cheguei com saúde, consegui me adaptar com muitas dificuldades, com alguns altos e baixos, e agora estou aqui, né, para contar um pouco da minha experiência para você. exatamente. Então, professor, eu queria primeiro, né, antes de começar aqui, algumas perguntinhas que eu coloquei, algumas dúvidas, né?
de perguntar, primeiro, sobrenome, você é conhecido como Carrasco. As pessoas devem achar, cara, ele deve ser muito ruim, né? Deve ser, deve... Aqui em Sergipe fala carão, né? Não sei como é que fala aí, né? Não, a mesma coisa, Ah, carão, eu vou dar um carão. né, carão, a Como é mesma que é esse coisa. professor? Ele é Carrasco mesmo ou não? Não, Carrasco é não, só um não. sobrenome, É sobrenome porque não é um assim, apelido. eu moro em Recife, eu sou brasileiro, vamos colocar dessa forma, nacionalizado, mas eu sou natural de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E eu moro aqui no Brasil há 20 Sim, anos. Há 20 anos foi aqui que eu terminei meu ensino médio, fiz a minha formação em licenciatura em ciências biológicas, minha especialização, meu mestrado, tudo aquilo que o professor tem que fazer para se enriquecer mais. E eu sim, utilizo muito sim. da minha personalidade, sabe, Selma? Minha personalidade em sala de aula. O que eu sou fora, eu sou dentro. Obviamente que você é uma autoridade em sala de aula, mas o carrasco é só na hora de chamar a atenção do aluno, mas raramente eu chamo a atenção. Eu prefiro fazer uma parceria com ele. Afinal de contas, eu acredito que quando você cria um certo laço de afinidade com seu público-alvo, ele entende que você está aí para ajudá-lo. Então, a tendência é que o assunto flua, as coisas fiquem mais tranquilas. E eu sou um professor muito dinâmico e eu tenho eles como amigos, de fato. Aluno, para mim, é um amigo a Sim, mais. muito dinâmico, tanto que chamou a atenção de alguém aqui de Sergipe que achou que ele era daqui, Já porque pensou eu assim? vi na internet, né? Comecei a seguir, eu achei que era daqui, porque até então não tinha DDD lá, eu não sei se eu prestei atenção, se é Recife. Eu falei, deve ser daqui, então eu convidei ele. Depois foi que eu soube que o professor Leonardo Carrasco é de Recife. Eu falei, gente, então eu quero começar esse bate-papo, que foi também uma grande coincidência, Foi. né? Você ser de Recife. Vou chamar você, certo? Você, Pode o ficar à vontade, senhor. pode ficar à Não se vontade. Não, preocupe que você, eu dou minhas você, enroladas aqui. você, você, Esse você, você. bate-papo aqui é bem informal. Isso é. Quanto mais informal, Então, melhor, né? A foi gente se muito. solta mais. Com certeza. Então, foi muita coincidência, né? Você ser de Recife, ser professor e ter acontecido aquele fato, né? No dia 8 de abril, agora deste ano, foi no dia 8 de abril, 26 alunos numa escola em Recife, né? Tiveram uma crise de ansiedade, né? Coletiva. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar disso. E olha que eu sou uma assim, eu digo que eu sou uma pessoa que eu estudo a ansiedade porque eu convivo com ela. Então, eu gosto muito, eu falo muito eu já entrevistei vários psicólogos aqui, psiquiatras, então é um assunto que eu gosto bastante. E eu nunca tinha ouvido falar nessa ansiedade coletiva. Além do mais, eu já ouvi falar em seitas, né? Aquelas seitas de todo mundo, né, se juntar e ter aquele suicídio, aquelas coisas todas, já tinha ouvido. Mas não numa escola, 26 alunos. Eu até fiquei assim, professor, eu fiquei meio duvidosa. Caramba, será que isso é verdade? Porque é muito surreal. E o Fantástico também mostrou, só para complementar isso aí, o Fantástico mostrou que uma pessoa, né, da gestão lá da escola ligou para a SAMU completamente nervosa e dizendo que estava completamente incontrolável a situação. Então, eu queria saber a opinião do senhor diante disso tudo que aconteceu e, por coincidência, na cidade em que o senhor trabalha, né, em que o senhor convive. Me É, fale um é, pouco aí, é algo, eu quero ver do seu olhar, né? Como é que foi isso, do olhar do professor. é algo muito difícil de se comentar, porque o que que acontece? Se a gente não tivesse vivendo um momento pós-pandemia, eu iria achar ainda mais estranho possível essa situação. Foi realmente uma comoção Certo. coletiva de todos. Eu acredito que cada pessoa é o mundo, então a gente pode reagir de muitas maneiras às intempéries que a vida nos coloca. Então, assim, enquanto professor olhando de fora, eu acredito que isso não foi histeria, muito pelo contrário, eu sei que cada um reagiu dessa maneira e eu estou sentindo atualmente que os alunos estão no momento de modificação. Primeiro ponto, que eles ficaram afastados durante muito tempo da escola, né? Ficaram muito tempo afastados da escola, afastados dos professores, dos amigos, eles acabaram perdendo um pouco o feeling do saber pedagógico. Toda a sua rotina, A né? rotina foi quebrada, deixaram de ir para a academia, deixaram de sair, deixaram de ter lazer.
E querendo ou não, isso vai somatizando situações negativas na cabeça do aluno. Na gente que já é adulto, que tem uma certa experiência, foi difícil esse momento pós-pandemia, esse momento já de mais tranquilidade para você voltar a trabalhar, mas pelo menos, assim, pela nossa maturidade, pela nossa experiência, a gente dá um norte na situação diferente. A gente tem uma maneira diferente de ver o mundo, né? Que a maturidade nos oferece para conseguir conduzir melhor. Então, quando você vê um conjunto de alunos passando por isso, significa dizer que nós estamos passando por um momento no qual, além do vírus, nós estamos com um transtorno de ordem psíquica que a gente só vai conseguir resolver a longo prazo. Pedagogicamente, sabe, Selma, foi péssimo. Foi péssimo porque um aluno que perde um ano é péssimo, mas o aluno que perde 2 anos pedagogicamente é horrível. Para você resgatar esse Dois aluno, anos em cima de uma pandemia, né? em cima Dentro de uma pandemia, Então, assim, dentro de uma pandemia, dentro de um vírus que a gente e, desconhecia totalmente, né? e você tem as mídias sociais que, querendo ou não, nos alertam para os protocolos de segurança, querendo ou não, muita notícia negativa, o aluno tem acesso à rede social o tempo todo, que é a única forma de lazer que ele tem. A gente tem que ser sincero, o aluno hoje em dia está muito atrelado à rede social, tanto que, vamos colocar assim, 90% dos alunos se comunicam comigo, tanto pelo WhatsApp como também pelo Instagram. Então, eles sentiram muito essa situação. E eu acredito que começou como o famoso efeito dominó negativo, né? Você tem um aluno que sofreu um determinado transtorno, ficou ansioso, começou a se debater, aí o amigo mais próximo também ficou nervoso, começou a se debater, a namorada de um ficou nervosa, começou a se debater, então virou aquele efeito cascata negativo, né? Aquele efeito completamente Por negativo algum que você... momento, professor, houve alguma dúvida por parte do senhor daquilo que estava acontecendo, ou quando o senhor ouviu a notícia, o senhor realmente acreditou Olhe, nessa ansiedade coletiva? olhe, eu acreditei sim, que isso foi um fato verídico, obviamente. Não acredito que ninguém ia fingir uma histeria coletiva desse naipe para atrapalhar o trabalho de todos, que no final das contas isso gera uma alteração total no sistema escolar por completo, né? Desde a direção, coordenação, professores. Eu imagino como foi a reação do professor que estava naquele exato momento, naquele ambiente. Foi algo muito difícil mesmo. Então, é assim, eu acredito que nós estamos vivendo um momento no qual a única forma da gente sair, resgatar esses alunos, é um trabalho em parceria de professor, coordenação, psicólogo e família. Porque, Selma, não está sendo fácil, a gente está saindo de um momento pós-pandêmico, como eu acabei de citar para você, e cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo. O aluno que não tem tanta experiência, ele querendo ou não, somatizou muito esse exato momento, aquela situação negativa, aquela situação de peso, de voltar à sala de aula, de ter que estudar, de ter que se esforçar mais, de ter que resgatar uma base que ele já não tem por conta da pandemia. E muito aluno ficou mais preguiçoso, mais distante dos estudos, não tinha tablet para estudar em casa, não tinha acompanhamento escolar, não tinha aula de reforço. Tem aqueles que se preocupam muito, né, professor? Né? Tem aqueles Muito. que são muito mais ansiosos, né? Tem uns Isso. que são mais tranquilos, mas aqueles que ficam chegam a ter. Eu tenho uma filha que, quando ela vai fazer um concurso, ela passa mal um dia antes já de ansiedade para fazer o concurso, né? É. Então, eu já falei para ela, fique tranquila. Então, acho que a gente fala, a gente conversa, mas não tem jeito, né? E, 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 Acontece. e te digo uma coisa, Selma, eu vou falar como quem olha de fora também. Eu trabalho aqui em Recife em 3 colégios particulares de referência, eu vou colocar dessa forma. 2 colégios são em Recife e um colégio de grande porte em Olinda, além de curso particular. O que eu tenho percebido é o seguinte: existe uma dificuldade pedagógica muito grande dos alunos. Muito grande. E uma certa perda de base conceitual dos meninos. Porque, querendo ou não, você ter a aula virtual, ter a internet para acesso à informação é uma coisa que vai complementar o teu estudo. Agora, você só ter internet para estudar é difícil. Porque eu sempre falo, eu sempre comento, esse feeling, essa presença de ser humano para ser humano, ela é muito importante. Ela é muito importante, esse feeling em relação ao aluno-professor em sala, de você poder se aproximar dele, dar um abraço, chegar próximo, olhar olho no olho. Coisa que a gente Com perdeu, né? certeza. A gente perdeu Eu muito. senti falta dos meus clientes semanalmente
Toda semana eu ganhava abraço, eu dava abraço e tudo, tinha aquele encontro. Então, eu imagino, né, como o senhor falou da maturidade que nós temos, e mesmo com essa maturidade nós sentimos isso, imagine esses alunos, né, sem a vivência que nós temos na vida, como que deve ter sido difícil. E eu queria acrescentar também mais uma coisa. Quais são os problemas emocionais, assim, que chamou mais a atenção do senhor nesses alunos, nesse momento de pandemia? Olha, Houve algum problema assim, emocional que o senhor disse, eu acho que ele está passando por isso? Porque, como eu falei, né, uns agem de uma forma, outros de outra. olha, eu vou te listar alguns problemas que eu percebi em sala de aula, tá? Olhando de fora, olhando para o Certo. aluno, coberto com aquela máscara, né? Que querendo ou não, quando você está com máscara, você blinda até a expressão do aluno. Mas vamos já, pela minha análise assim de professor biônico, né? Aquele professor que olha além da própria vista. Primeiro ponto é que eu senti os alunos um pouco mais temerosos com prova. Temerosos com prova, temerosos com a escola. Vou explicar por quê. Porque até o ano passado, o aluno ele tinha a escolha, ou fica em casa assistindo aula virtual, ou vai para a escola assistir aula presencial seguindo os protocolos. Então, essa volta para a escola obrigatória deixou o aluno meio temeroso. Não só com relação ao vírus, mas principalmente a questão pedagógica de prova. O aluno estava acostumado, o mau costume, na verdade, era a única condição que ele tinha, mas foi o mau costume dele fazer apenas prova virtual. Isso deixar ele mais seguro. Vamos e convenhamos, deixava ele mais seguro. E no momento que eu não sei, eu pesquiso na internet, eu acesso um amigo que me corresponde às informações. Então, assim, isso é natural do aluno, isso é natural do aluno. Poxa, eu não quero tirar nota fraca, eu já estou na pandemia, já estou afastado de todo mundo. Já perdi a minha vida, já perdi lazer, já perdi pessoas próximas. Não vou perder o ano escolar. Então, eu senti ele temeroso em relação a essa volta às aulas presencial por conta da prova. Em segundo plano, eu senti eles meio com falta de base, falta de muita base escolar, sabe? A base escolar com relação ao conhecimento científico. Para a gente resgatar esses alunos do ensino básico, coloca em uma média de 10 anos, de 5 a 10 anos para você resgatar. Porque cada ano vale por 3, cada ano vale por 2, é muito difícil. Eu sinto eles com falta de base. Já teve aluno, por exemplo, que não tinha base nenhuma, não sabia que era uma célula, está no terceiro ano, não sabe qual o papel da fotossíntese, está no terceiro ano, coisas básicas, lúdicas que nós vemos em sala de aula. Ele perdeu muito esse feeling. E eu acho que o terceiro ponto e principal é que ele ficou distante dos amigos. E então, quando ele chega, se aproxima novamente em sala de aula, o grau de afinidade ele diminui. Então, a escola às vezes fica meio fria no começo. Hoje em dia, não. Eles já estão se reacostumando, está mais caloroso, está mais humano. Mas alguns alunos ficaram assim, eita, meu amigo, depois de 2 anos, perdeu aquele contato, sabe? O ser humano, ele é movido por emoções. Então, ele perdeu durante muito tempo isso. Perdeu a liberdade, né? Perdeu a liberdade. Por uma causa em Isso. comum, que era a questão da saúde, mas ele perdeu a liberdade. Então, tem a ansiedade que vem por trás disso. Tem as polêmicas dentro de casa, né? Porque você convive muito tempo com as mesmas pessoas e tem a questão familiar também, que ela é muito notória. Mas o que eu senti é o temor, vírus, temor, prova, ansiedade e perca de afinidade com os colegas em sala. Nos 4 transtornos E toda principais. Certo. E toda essa loucura, né, de, como você falou, eles estavam em casa, né, numa internet, a Olivia está respondendo aí, a Olivia lá de Montes Claros, ela está falando verdade, né, em tudo que o senhor falou aí. Já estou chamando ele de senhor, né, não tem jeito aqui. Então, eles realmente, e a própria televisão, a própria internet, mostrando todas aquelas mortes, todas aquelas tristezas, eu imagino que deve ter sido muita loucura. E talvez, para quem não teve uma ansiedade de repente antes, né, isso veio em coletividade agora, né? Deixa eu lhe contar uma situação, experiência, peço até desculpas lhe interromper.
Eu não vou, Não, pode não vou falar. citar nome, não vou citar escola por uma questão de ética, mas eu vivenciei uma Não, mas se quiser, sim, questão de mas em ética. relação a se quiser falar bem de alguma escola, pode. Não, claro que nenhuma hipótese iria falar mal, entendeu? Mas eu vivi uma experiência esse ano, assim, que foi profundamente negativa. Por exemplo, a gente voltou em fevereiro, os protocolos, sala cheia, 40 pessoas, 40 alunos, de todo tipo, né? Sem nenhum tipo de base, voltando ao ambiente escolar. Até aí tudo bem, né? Os professores lá com os protocolos, máscara, distanciamento, álcool a 70, tudo aquilo que foi organizado para você não ter contaminação. A gente sabe da letalidade da Covid, né? A questão patológica, enfim, tudo que a Covid provocou. Não vou nem tocar neste ponto biológico, que a gente já tem totais informações sobre o assunto. Mas eu vivi uma experiência negativa na qual uma aluna descobriu que ela estava com Covid e ela recebeu o resultado justamente na minha aula. Ela estava em sala de aula no momento que ela viu o resultado na internet. A aluna, ela estava assintomática. Ela estava assintomática. Ela não tinha nenhum tipo de manifestação Ela fisiológica. estava com o vírus, mas não tinha Assintomática. Não, sintomas. estava assintomática. Não tinha manifestação clínica alguma da doença. Estava zero bala. Ela faz parte daquela taxa populacional que eu sempre comento em sala de aula, de 70 a 75% da população que é imunizada naturalmente ao vírus, né? Ou que tem sintomas leves, Sim. né? Pronto. No caso dela, não tem sintoma algum. Eu tive, eu fui assintomática, É. porque eu não senti nada, Olhe, mas essa né? moça, essa moça entrou no desespero. Entrou no desespero e começou a chorar e ficou com aquele alarde total e se desesperou, começou a chorar, se expressar mais. Isso foi na sua aula. Durante a aula, ela se retirou da sala de aula, ela foi retirada, foi para a psicóloga, conversou com a coordenação, ligou para os pais e ficou, obviamente, se não me engano, 8 dias ausente do ambiente escolar, porque com os novos protocolos, até o tempo, né, hábil de volta às aulas, ele diminuiu. Sim, sim. Ela começou com 20 dias, passou para 14, depois passou para 8 dias. E pronto, ela se recuperou 100%, mas isso mexeu muito com ela. Poxa, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou ficar doente, vou contaminar pessoas na minha casa, não sei como eles vão reagir. E tudo isso por conta de dois fatores. Primeiro, a internet. Que a internet, vamos e convenhamos, a internet é uma das principais fontes que nós temos para nos comunicar e nos informar. Mas é uma arma, quando você não Sim, sabe usar a internet, é uma arma. É uma sim, arma sim. psicológica Certeza. muito pesada. Então, ela se alarmou, ficou desesperada, ficou muito nervosa. Eu me comovi com aquela situação, mas graças a Deus ela conseguiu superar e as coisas estão E os melhores. outros alunos, Ah, professor, não. da sala? Alguns estavam mais Qual foi a tranquilos. reação? Pronto, não houve aquela situação de, vamos colocar, de tornar a De turma de pânico? pânico, de tornar a turma inviável naquele exato momento, mas algumas amigas próximas eu senti que ficaram sensíveis, mexeu com elas, elas tiveram que sair um pouco mais cedo da escola, porque acaba mexendo, né, psicologicamente. Poxa, se eu estava convivendo com essa pessoa e ela ficou doente, talvez eu esteja. Aí começa aquele efeito cascata, né? Pensamentos negativos. Aí eu, na hora, sempre digo em sala, Sim, por sim. favor, não acesse a internet, não veja informações, não olhe para jornal agora, por favor, não faça isso. Se afaste um pouco disso, veja só coisas positivas, assista um vídeo motivacional, veja um filme alegre, porque não dá. Muita notícia negativa de uma só vez. Foi muito. Eu também eu cheguei a um ponto de não ver mais jornal, né? Porque Seria péssimo. não conseguia. A Olivia está falando, né? Que hoje em dia muita gente se forma sem saber nada e que a internet realmente é arma, que ela mexe com o seu psicológico. Olha, gente, isso aqui é uma conversa informal. Quem quiser fazer interagir, como a Olivia está interagindo aí, de Minas Gerais, de Montes Claros, né, Olivia? Quem quiser interagir, fazer alguma pergunta aí para o professor, que o entrevistado aqui é ele, não sou eu. Então, as perguntas são para ele. Então, eu tenho certeza que ele responde aqui, tá Responderei, certo? responderei, com certeza. Se for da minha ossada, com certeza. É, o Arthur, ele está colocando aí, às vezes o medo não é nem em relação apenas sobre a pessoa afetada, é sobre as pessoas ao redor, com os idosos que convivem conosco. É o Arthur que está falando isso aí.
E realmente é, né? com certeza. Como o senhor estava falando, né? De levar a minha filha. Ela testou positivo também, mas ela foi assintomática. Ela ficou em casa porque testou positivo e o trabalho deixou ela em casa 7 dias, eu acho, foi 5 dias que ela ficou mais tranquilo. E assim, eu só não fiquei muito próxima, colada, não teve beijo de boa noite, né? E a gente, a gente, Mas, a gente mas não teve máscara, não coloquei máscara, não, só ficava brincando assim, não fique muito perto de mim, não, é, entendeu? é muito Nós difícil. não ficávamos assim, muito colada, mas eu não fiquei. Porque como ela foi assintomática, foi no final, acho que de 2021, acho Sim, que foi isso. o ano No passado, né? final de O ano 2021. passado. Então, eu acho que eu já estava mais assim. Eu já estava mais preparada, né? Depois de ver tantas coisas, também já tinha tomado vacina e tal. Então, foi uma coisa mais tranquila. Então, mas não usei máscara, não tive também esse pânico, não. Uma pergunta que eu queria fazer também é: o senhor acha que foram mais afetados os alunos ou os professores nessa pandemia? Olha, com certeza, sem sombra de dúvidas, os alunos. Vou te explicar Os por mim, vou alunos. dar minha experiência pelo que eu vivenciei nesses 2 anos. Para começar, eu não parei de trabalhar. Professor que diz que parou de trabalhar é professor que eu acho que ele não está completamente assíduo com a realidade, porque a gente não parou de trabalhar. A pandemia, entre aspas, ela foi anunciada no mês de fevereiro, aí no começo de março ela virou uma epidemia aqui no Brasil, nós E, começamos com o e distanciamento, eu fiz festa até março, você acredita? Eu fiz acredito. festa, a última festa no dia 13 de março de 2020. Quer dizer, já Já existia o existia, vírus só e ninguém sabia. não tinha sido divulgado. Talvez os órgãos regulamentadores já conheciam sobre a partícula infecciosa, mas já estava tomando um alcance muito expressivo aqui no Brasil. Então, assim, eu lembro que no mês de abril, os colégios particulares aqui em Recife deram para a gente férias. Mas são férias o quê? Férias forçadas, e são férias que você não tem dinheiro, são férias que você não pode sair, não pode ir para uma praia, você não pode ir para um shopping, você não tem nenhum lazer. Então, isso É. não era férias. A gente estava Essas preso. férias ninguém quer, né? Então, a gente aproveitou aquele exato momento para fazer um trabalho de formação continuada. Porque a gente sabia que no mês de maio começariam as aulas virtuais, para o aluno não perder o ano letivo. Então, a gente não parou de trabalhar. Foi um momento de adaptação aos novos tempos. Aquilo que a gente chamou naquela época de novo normal, sabe, Selma? Você dar aula Sim, virtual, sim. dar aula no Google Meet, na Eu plataforma acho que a Zoom. gente ainda está vivendo um pouco, a gente ainda está Estamos, vivendo um pouco desse novo normal, né? estamos. Eu acho que isso já nunca mais vai sair da nossa rotina do dia a dia. Ela não vai ser mais retirada. Acredito que ela vai ser um acréscimo a mais, uma alternativa a mais. Não será a única. Que eu ainda acredito na educação em que a sala de aula ela é construtora do saber quando você está perto do professor. Mas voltando a esse assunto inicial, nós tivemos formação continuada, a gente se capacitou para isso e nós voltamos a trabalhar com os alunos. E os alunos sentiram muito. Porque uma coisa é você assistir uma aula virtual no YouTube de 20 minutos para você fazer uma prova no dia seguinte. E outra coisa é você estar em casa e ter que assistir 5 aulas de 50 minutos, passar a manhã inteira assistindo aula virtual, não tem quem se concentre. Tanto que quando eles voltaram ao presencial, eles falaram assim, eu até perguntei brincando, e aí, minha gente? Conseguiram acompanhar as aulas virtuais? Não! Histeria total. Não, não conseguimos. A gente às vezes não acessava, às vezes a gente logava e não assistia a aula, às vezes a gente deixava conteúdo acumulado Sim. para depois, então o aluno sofreu muito. E teve um aspecto positivo em tudo isso, vice Selma, que eu tenho que puxar a sardinha para o âmbito docente, que está aqui presente e vai poder falar isso, vai poder defender o meu pensamento. O aluno conseguiu perceber a importância do professor de sala de aula, que ele só aprende, só se Sim. capacita, só chega lá com o professor tete a tete. Independente de qual profissional seja, mas o tete a tete é insubstituível. Porque a gente estava passando por uma permutação, sabe? Tem um professor Sim. presencial e eu vou assistir a aula virtual que eu aprendo mais. Aí depois a única alternativa foi virtual. Aí ele sentiu falta do professor presencial. Aquele professor para segurar a mão dele, para tirar a dúvida dele várias vezes, para resolver a questão lado a Sim. lado, para fazer uma leitura com ele, para chamar a atenção do mesmo. É diferente, é diferente, é muito diferente.
Então, eles Então, sentiram. na sua opinião, os alunos foram muito mais prejudicados Foram. do que os professores. Nós tivemos o prejuízo com relação ao quê? A questão de se adaptar a essa nova metodologia, você não ter férias, não ter folga, falar muito, porque no final das contas a interação do virtual é praticamente mínima, ficar em casa preso também, que afeta nosso psicológico, mas pedagogicamente, pensando no aspecto pedagógico, foi péssimo para o corpo docente, que são os alunos. Foi péssimo, foi péssimo. O aluno, hoje em dia, eu garanto que ele está menos preparado para o vestibular, menos preparado para conceber um desafio para o futuro agora. Ele está tentando recuperar o tempo perdido, é muito difícil. Como que você vai ter uma aula prática de citologia à distância? Não tem condições. Uma aula prática de botânica à distância. Meu Deus do céu. Eu fico desesperado aqui na live. Fico desesperado. Que só de lembrar já fico triste. A Olivia colocou aqui, né, é a opinião dela, ela colocou que nem professor e nem aluno foi preparado para a pandemia, né? Eu até vou falar sobre isso aqui, mas a pergunta que eu fiz, que o professor falou, que, na opinião dele, os alunos foram bem mais prejudicados que os professores, né? Isso. O Elielto, deve ser o seu amigo aí, deve ser de Recife, ele botou grande carrasco, boa noite. Grande abraço, Eli. E, gente, olha, boa noite aí para quem está chegando, viu? Desculpa aí não estar falando, porque a gente tem que dar continuidade. Como eu falei, se vocês quiserem interagirem, fique à vontade aí, né? Uhum. Professor, uma outra pergunta também que eu gostaria de fazer é, o senhor acha que os professores do nosso Brasil, eles estão preparados emocionalmente? Deus me livre de acontecer isso de novo, mas que eles estão preparados para, se possível, acontecer uma coisa como essa, lidar de forma diferente. Porque eu sei que o senhor falou que os alunos foram mais prejudicados, mas também teve muito professor também prejudicado, Muito. teve muito professor que entrou em depressão, que teve ansiedade, que teve medo de perder trabalho e que perdeu o trabalho, Foi. né? A gente teve escolas fechadas, né, professor? A gente teve escolas fechadas no Brasil. A gente teve escolas que não conseguiram segurar na Economicamente pandemia, ficou nem no inviável. virtual. Tiveram que fechar. Então, o senhor acha que esse pessoal, o nível dos professores do nosso Brasil, ele está preparado? Se Deus o livre, daqui a alguns anos aconteça. Eu não quero que aconteça, Deus me livre, viu, gente? Mas eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Ou se não Olha, existe esse preparo ainda. olha, não. Acho que ninguém está preparado para uma nova pandemia, sabe? Para um novo distanciamento social, para um novo lockdown. Estou falando por mim. Vou falar por mim. Eu sofri muito nessa pandemia, eu engordei. Meu Deus do céu, eu fiquei estressado dentro de casa, não podia sair. Olhe, ninguém está preparado Engordar, psicologicamente. eu acho que foi uma das maiores queixas, né? Engordar, ansiedade e depressão. Olha, eu acho que ninguém, eu garanto que todo mundo está assistindo a live aqui, ninguém está preparado para um novo sistema desse de afastamento social. Olha, eu sou um cara muito sociável, eu sou um cara da rua, sou um cara de estar fora de casa. Eu preciso estar fora de casa. Ou trabalhando, ou viajando, ou passeando, pelo menos no barzinho, indo para jogo de esporte, que eu gosto, que eu sou torcedor de esporte aqui em Recife. Eu preciso ver pessoas, eu necessito ver pessoas. Tanto que o aluno chegando, Eu professor, também, eu sou muito urbana. urbana demais, Eu tenho que tem que estar no sair. meio. E aí o pessoal, não, professor, abra uma turma virtual. Deus me livre abrir uma turma virtual. Eu não quero você virtual. Eu não quero olhar para a tela do computador. Eu quero você perto, olhando para minha cara, para contar uma piada. E no lugar de você colocar kkkk no bate-papo, eu quero lhe escutar rindo. Então, eu não teria condições psicológicas de enfrentar uma nova pandemia. E eu tenho certeza absoluta que ninguém está com condições psicológicas de enfrentar mais um lockdown. Não. Eu acho que ia ser preso. E me desculpa aí, Solar, mas acho que ia ser preso. Que no instante ia ficar na rua, vá para dentro de casa. Não tem condições, não. Realmente, essa pandemia não foi fácil. Eu acho que, mesmo trazendo tantas coisas Dá ruins, não. né? Eu perdi um cunhado para a Covid, né? Eu tive uma irmã também que ficou muito mal, que ficou viúva desse meu cunhado.
mas ele tinha comorbidade, né? E tive um sobrinho também, que é um sobrinho que eu sou muito apegada, que também teve muito mal. Então, assim, eu quase virei ao ponto de o telefone tocar e eu achei que estavam ligando para dizer que a minha irmã, sabe? E Uhum. graças a Deus minha irmã está aqui, a pessoa que a gente perdeu foi meu cunhado, e eu perdi clientes também, perdi vários clientes, né? Porque eu trabalho como promotora de eventos há 18 anos, então é um leque de gente, de pessoas, né? Muito grande que eu conheço. Então, aquelas notícias que chegavam até mim, às vezes eu não queria nem acreditar, não queria nem ler, não queria ouvir, sabe? Aí a pessoa perguntava, você vai? Não, não vou no velório, eu não tenho condição. Então, realmente é bem complicado. Agora, eu não sei se eu estaria ou não, eu acho que eu estaria talvez, não sei, né? Eu estou dizendo talvez, um pouco mais preparada, né? Mas não sei. A gente fala isso, mas depois que a gente vê o É, negócio ali eu acho, chegar, o medo bate, a ansiedade volta. ó, Deus me livre. e a gente Eu não começou, quero nem pensar. o ser humano, isso é comprovado cientificamente, né? Ele se acostuma a coisas boas, mas ele também se acostuma a coisas ruins às vezes. Então, o que eu Sim, percebo naturalmente é o seguinte, não sei se você concorda comigo, nem que está nos ouvindo, mas o ser humano ficou muito calejado com essa pandemia. De tal maneira que acredito que chegou a determinado ponto que ele mesmo começou a se flexibilizar. Tipo assim, não, eu não vou deixar de sair, nem de ir para tal local, nem de viajar, então, porque sim, eu não vou perder minha vida aqui dentro de casa, senão eu vou acabar com o meu psicológico, qualquer coisa eu me trato, qualquer coisa eu vou me curar, eu sou uma pessoa vital, com saúde. Porque chegou um certo ponto que não deu, a gente ficou numa carga de saturação psicológica tão alta que ou a gente extravasava de alguma forma, ou a gente entrava em colapso. A verdade foi essa. Então, quando aqui em Recife meio que sim. flexibilizou, quando eu vi a praia a primeira vez, eu quase me joguei de roupa e tudo. Assim, é agora. Mas tem tubarão aqui. Tem tubarão aqui em Recife. Não, tô nem aí, vamos arriscar. Os tubarões vão entender o nosso psicológico, porque é muito difícil, Selma. O ser humano foi É, feito para enfrentar conflitos em conjunto, não à distância. sim, sim. Verdade. Adriana, seja bem-vinda. A Adriana é de Salvador, Legal. mas ela tem casa aqui em Aracaju e ela acabou de entrar. Ela sempre entra aqui na minha live também. Um pouquinho sempre mais tarde, mas entra. É Uhum. porque a gente tem que fazer esse horário, porque se eu botar às 20 horas não dá. Não, às 20 horas fica mais difícil. Então vamos lá. Depois de tudo isso, professor, o que aconteceu? Eu também me pergunto e pergunto ao senhor, né? Qual a sua opinião? A opinião também de quem estiver assistindo a live, pode dar aí, pode digitar, tá? O senhor acha que deveria existir já uma matéria, né? Não um psicólogo na escola, mas uma matéria sobre emoções, uma matéria que levasse aos alunos a aprender mais a lidar com suas emoções? Ou não? Você acha que isso não precisaria? Porque emoções hoje, ansiedade, depressão, foi uma coisa que a pandemia, nós vimos isso aflorir, né? Isso apareceu em pessoas que nunca se imaginaram estar numa situação dessa. Eu estava na live um dia desse, entrou uma amiga minha, que ela é enfermeira formada, uma super enfermeira, ela atendia SAMU e tudo, e ela me disse, eu fiquei passada, o filho dela é médico, e eu fiquei assim na live, e ela falou, e ela digitou tudo, assim, falou aqui no ao vivo, ela disse, Selma, eu estou afastada, eu fiz um curso de estética, ela entrou em depressão, ela está em tratamento de depressão, e ela não conseguiu mais voltar para a área médica, professor. Meu Deus do céu. Difícil, né? Muito difícil. A sua pergunta É, inicial foi assim. e uma enfermeira. Então, assim, eu pergunto, como eu fiz, né, a primeira pergunta, seria, o que é que você acha? O que é que você acha? Teria que ter uma matéria ou só só o psicólogo, assistente social, ele já vai dar um bom retorno para o aluno? Olha, já tá. Porque não existe, né? Não existe uma matéria Tem, aqui. tem, já tem.
Esse novo sistema educacional, Já né? tem, Esse novo ensino médio, eles estão mas implementando depois da pandemia... pós-pandemia. O novo ensino médio do governo federal estabeleceu a regra de você ter o caráter psicológico como disciplina. Se a memória não me falha, não é uma disciplina Hum, eletiva, é uma disciplina obrigatória. Então, por exemplo, eu conheço uma grande profissional, sim. eu vou até passar para ela até essa informação dessa live depois, para que ela veja que eu estou homenageando ela. Certo? Ela trabalha comigo, professora Emanuele, de psicologia, e ela trabalha com o primeiro e segundo ano de ensino Sim. médio de uma das grandes escolas que eu tenho aqui no Recife. E é disciplina obrigatória, tem prova, tem interação com o aluno, porque é muito importante. Muito importante. Claro que tem aluno Sim, que não sim. valoriza, que acha tudo muito superficial, muito vago, mas a grande maioria, a expressiva maioria, entende que isso é muito importante. Porque antes de mais nada, eu sempre falo, né? O psicológico é tudo, ele coordena tudo na nossa vida. Para você conseguir agir em determinado Isso, ponto, com atingir tal certeza. objetivo, chegar a tal conclusão de Sim. trabalho, você precisa estar bem consigo mesmo. Então tem que ter um aspecto psicológico, sim, acho muito importante, sem dúvida. Então quer dizer que essa matéria ela já está sendo implementada Já nas já está sendo escolas? implementado Isso foi colocado pelo quê? Pelo pelo governo? governo, pelo governo. Isso. Aqui em Pernambuco, não sei se foi pelo governo estadual ou foi uma regra federal, mas já está sendo implementado nas escolas. É o novo ensino médio, né? O novo ensino médio ele tem um caráter prático à tarde. E qual seria essa matéria, professor? Dada por um É psicólogo, por um dado, assistente social? eu não lembro, Aqui eu quero saber tudo, eu viu? não lembro o nome da matéria, não lembro o nome, Selma. Peço até desculpas Certo. Vai assim, ficar me devendo, viu? mas é psicologia relacionada a isso, ao aspecto pedagógico do aluno, psicologia de formação do aluno. Vamos colocar dessa forma, é psicologia de formação do aluno. Então, o aluno, antes dele aprender a ser técnico para resolver uma questão, antes dele aprender biologia, antes dele aprender matemática, ele tem que estar bem psicologicamente. E esse profissional vai capacitá-lo para isso. Sim. Por Top. sinal, o professor Leonardo Carrasco tem mais de 1.000 alunos aprovados, né? Isso eu vi lá no Instagram. Parabéns, viu? Agradeço, agradeço muito. São muitos Mais anos de de 1.000 carreira. alunos aprovados. São 12 anos assim de E eu profissão. vi também. Não, mas é bastante É aluno, muito. mesmo que para 12 anos. Já dá para É para se ter orgulho disso. Já dá para ganhar um. Ele já tem um engenheiro, tem um advogado, tem um médico. Eu sempre até brinco com ele: olha, eu preciso chegar no hospital e não pagar plano de saúde, você é atendido gratuitamente por você. E você está aqui porque eu coloquei a minha base para você. A gente tem que se autovalorizar, né? A gente Ah, precisa ter essa autovalorização, é muito importante. sim, É muito bom ver os alunos conquistando é, objetivos, né? Afinal de contas, essa é uma missão. Eu tenho o ato da docência sim, como uma missão, uma missão. Por isso que eu faço com felicidade. sim, com certeza. E tudo que a gente faz com amor é sempre bem feito, né? Tudo Isso. que a gente faz por amor, né? Quando a gente tem uma profissão que a gente ama, eu também amo trabalhar com comunicação. É É. uma área que eu acho que na barriga da minha mãe eu já estava falando, já estava tirando foto, eu não Percebe-se. consigo ficar parada. Percebe-se que você gosta muito. A gente nota, porque existe o brilho no olhar, E né? você também, né? Porque eu vejo lá nos seus conteúdos lá, divertidos. Eu disse, caramba, que professor diferente. E aquele vídeo que você fez com a aluna, ela bem pequenininha, você lá em cima e você vai, estou esperando. Vai dar uma Eu quebrada, né? mandei para umas pessoas. É, ficou famosa, minha querida. Júlia é o nome dela. Aluna muito querida. E assim, é bom, é bom, é bom. E ela na pontinha dos pés no Maior quadro, esforço, tentando né? lá. Maior esforço. Isso foi quase um bullying, né? Isso foi quase um bullying. Eu não quero receber processo por conta dessa live, não. Não, não, não. Deus me livre. Não vai receber, não, de forma nenhuma. Professor, eu também hoje abri, por acaso, um conteúdo seu lá falando de um curso. E o conteúdo estava falando também do cérebro, né? Isso, isso. Acho que foi o último conteúdo que você postou que ele me chamou muita atenção, né? Uhum. Tem como me falar um pouquinho Tenho. desse lado cérebro aprendizado?
Eu sei que o assunto aqui a gente está falando de pandemia, mas a gente também dá uma misturada também, porque eu achei muito interessante Não, é porque o senhor acontece, falar do cérebro, do descanso, né? porque acontece o seguinte, Eu vou estar treinada nos conteúdos, viu? isso é muito bom, né? Porque isso vai para uma entrevista mais completa, né? O assunto fica mais rico. Sim, sim. Deixa eu te explicar, Selma, de forma sintética, até para quem não está nos ouvindo entender um pouco mais. A gente vive de hormônios, a gente tem hormônios. A gente tem, por exemplo, a serotonina, a endorfina, que são hormônios que transmitem satisfação, prazer, tranquilidade. Dopamina também. Quando você assiste um vídeo que ele emociona, que você fica arrepiado por conta da dopamina, enfim. Isso é muito bom. Então, uma das alternativas que nós temos de produzir mais elementos químicos benéficos é fazendo atividades que nos gerem prazer. Então, a gente sabe que estudo é desgastante. A gente sabe que, como eu sempre falo em sala de aula, sentar bom dia na cadeira, estudar, resolver questão, até de disciplinas que você não tem tanta afinidade, é desgastante psicologicamente para qualquer pessoa, para o professor e para o aluno também. Então, eu sempre coloco para o aluno, tenha uma válvula de escape. Então, estude durante uma hora e meia, mas estude de forma realmente completa e responsável. E depois tenha 40 minutos para você. Assistindo um filme, fazendo uma leitura diferente, vendo um vídeo no YouTube, assistindo um vídeo de Whindersson Nunes para você rir, dando uma corrida na praia, indo para a academia. Depois você volta e recomeça o processo. Aí o corpo vai ter a etapa passiva, na qual você vai relaxar, e a etapa ativa, que você vai estudar. Isso feito de forma equilibrada traz resultados muito satisfatórios para os alunos. Muito satisfatórios mesmo. Porque no final das contas, de nada adianta você ficar estudando durante 6, 7 horas sem dar uma parada para depois fazer uma atividade física. Quando você voltar, você está morto. Então, estude durante 2 horas, faça uma atividade de relaxamento, depois você descansa um pouquinho e volta para a atividade pedagógica. E assim por diante. Eu acredito muito no estudo um pouco mais curto, seletivo e mais objetivo, direto ao ponto. Por isso que eu faço a biologia descomplicada de forma didática, né? Eu tenho um curso, por exemplo, aqui em Recife, Selma, que é 2 horas e meia de curso. Mas eu nunca faço aquele momento apenas de sala de aula de 2 horas e meia de conteúdo. Eu dou 1 hora e 20. Aí eu dou uma parada de 15 minutos, o aluno toma um café, a gente bate um papo, conta uma piada, fala da vida de um, da vida de outro, brinca com um, brinca com o outro, para depois voltar ao conteúdo em mais 40 minutos. Que é muito importante para o cérebro esse resgate, né? Esse resgate. Passivo, ativo, passivo, ativo, passivo, ativo, aí o cara aprende tudo. Eu tô aqui empolgadíssimo, porque eu faço isso em sala de aula. Eu não tô cansado hoje. Eu já comecei de 7h10 da Sim, manhã. sim. Foram meia hora de conteúdo, 10 minutos conversando com os alunos, 10 minutos anotando. Aí vamos para mais uma turma. Meia hora de conteúdo, 10 minutos anotando, 10 minutos conversando com ele, sabendo da vida do aluno. E assim por diante. Quando você vê, o dia passa. Que ninguém tem condições de Sim, estar sim. bombardeando, vomitando conhecimento científico durante 50 minutos. É inviável para você, inviável para quem está recebendo informação. Tem que dar essa quebrada. Tem que ter. E até porque, muitas vezes, né, professor, como acontece muitas vezes no Enem, né, Uhum. os alunos se preparam tanto, mas ficam tão preocupados, tão ansiosos, né, para fazer o Enem, que chegam lá muitas vezes, estudaram tanto, mas tem aquele apagão na hora. Tem. Tem um famoso apagão, o nervosismo, a pressão, né, que você sofre naturalmente. Poxa, aquela prova, aquele concurso público vai me colocar naquele objetivo que eu desejo. Então você tem 90 É. questões, 90 questões mais uma redação para você resolver na Minha hora. filha está na parte dos concursos agora, né? Pronto, Ela tem 27 anos, ela está na parte dos concursos, né? tá vendo? Alguém colocou aqui, a Adriana colocou isso, é que é um professor, está de parabéns, ensina para o amor. Pois é, Adriana, comece a seguir ele aí, viu? Vou Obrigado, colocar minha o Adriana. arroba dele já já. A Adriana é de Salvador. Está mais perto de você do que Sergipe, né? Tá mais próximo, tá mais próximo. Qual é a sua cidade mesmo? É, Qual é a dela? Aracaju. Não, mas estou falando dela. A dela é Tava Salvador, capital, capital. Ela capital mora em mesmo. Salvador. Ah, em Salvador, na Bahia mesmo, capital, né? Pronto, tá ótimo então. É, capital. Eu moro em Tô Recife. devendo uma visita, Adriana. Tá. Aliás, Salvador, eu tô devendo uma visita a umas 4 pessoas lá em Salvador. Eu tenho que ir em Salvador. No dia que eu chegar lá em Salvador, vai ser uma festa. Vai ser um carnaval fora de época, né? Vai ser um carnaval fora de época, porque eu já gosto de festa, né? Então, Aqui em Recife, e em Recife também, né? Eu falei
Professor, Tem eu que tenho falar um de amigo Recife. aí também. Não conheço, viu? Não conheço Recife. Tem que Tenho que conhecer. conhecer. Recife tem muito ponto turístico, Recife Mas tem o um professor também frevo. não conhece Aracaju, Não né? conheço, não, Conhece? conheço, não. Daqui do Olha Nordeste aí. eu conheço Tá vendo? apenas Maceió. Estou falando das capitais, né? Assim, conheço Maceió, conheço João Pessoa na Paraíba e Fortaleza no Ceará. O ponto mais quente do Nordeste eu não conheço, que é Teresina, no Piauí, né? Que parece que tem um Cristo Redentor se Eu conheço abanando. Natal. Não conheceu Natal ainda, Ah, não? Natal conheci, Rio Grande do Norte. Fui várias vezes. Como foi que eu esqueci de Natal, meu Deus? Então, Natal, eu só fiquei com medo da terra tremer quando eu fui lá. é, Eu, meu Deus do céu, tomara que não mas treme. Foi só naquela época que estava tendo uns treme por lá, né? para trazer emoção, para trazer emoção. Ah, é? Aumentar a taxa de adrenalina. Eu quero isso, é emoção. Essa é a emoção, né? Olha, eu já tenho muita intensidade, aí se vir É mais, aí o verdade. problema é sério. É A bronca. Adriana colocou aqui, deixa eu ver. O Adriana, mas eu vou, meu amor. Ela tá dizendo, qual é o bairro que você mora? Imbuí, vizinho ao bairro da Pituba, cidade alta de cima. Dizem que Salvador é um tal de ladeira, né? Isso eu não vou gostar muito não, né? Porque eu gosto de um salto alto, aí vai ser um problema. Vou ter Você que bota o salto já ir alto com a na sandália assim. mão, bota a rasteirinha, vai-se embora pra farra, depois você no momento. Não me fala em rasteirinha, porque você não sabe. Eu não uso rasteirinha, eu não tenho uma rasteirinha. Então vai de Eu salto. só não vou usar salto fino. Eu só não vou usar salto fino. Agora, um saltinho tem que ter. Tem que ter sua Não me fala em característica. rasteirinha. Então não se toca mais nesse tema. Quem vender rasteirinha aí vai ouvir eu falando isso, ó, aí eu vou perder. Já pensou? É bronca, tamanho do trem não pode. Vai perder o amigo, né? Ai, Pode não. Foi um agafe ao vivo. professor, já pensou? Meu Deus, essa Selma Mendonça. Olha, estamos quase a uma hora nesse bate-papo. Tá vendo como é bom a gente fazer uma coisa assim, sem tanta assim, não que nós não somos pessoas sérias, claro que somos, mas sem aquela coisa muito rígida, né? É. Porque o tempo passa e você não sente, né? Você não percebe. Olha, Marcos Figueiredo também entrando aí do Rio de Janeiro, viu? Rio de Bacana. Janeiro também entrando aqui com a gente. Esse pessoal é bom, viu? É top. Seja bem-vindo, O pessoal é Marcos. top. Tem no Brasil todo. Professor, pois é. O bom é assim, porque a gente vai conhecendo pessoas. O Marcos eu já conheço, não pessoalmente, mas é, é, virtualmente. O parentesco familiar era, né, Marcos? Espera que eu me enrolei aqui, não vou falar mais nada. Professor, me diga uma coisa. E esse curso aí, se alguém daqui de Aracaju assistir essa live, quiser fazer esse curso, essa pessoa pode fazer? Pode fazer, porque atualmente eu estou adotando o sistema híbrido. Sabe, o sistema híbrido significa dizer que todas as aulas elas são filmadas, todas as aulas elas são ao vivo, compartilhadas na internet. Então, por exemplo, o aluno ele tem o aluno presencial, que é o aluno daqui de Recife, de Olinda, que assiste minha aula presencialmente. Aí ele paga um pacote X por essa aula presencial. E nós temos o pacote Y, que é a mesma aula ao vivo e a cores, com o professor Carrasco na hora, ao vivaço para ele, mas de caráter virtual. Aí toda dúvida eu tiro pelo WhatsApp, tiro pela plataforma Zoom, enfim, o aluno tem acompanhamento mesmo à distância. Então ele pode ficar à vontade para fazer biologia descomplicada com o professor Carrasco. Tem uma metodologia que eu adoto aqui em Recife, que é assim, em Recife nós temos a modalidade de cursinho com todas as disciplinas, e nós temos a modalidade também de matérias isoladas, em que o aluno faz aquilo que ele sente mais dificuldade para o vestibular. Então, tem muito aluno que quer fazer o curso de medicina. Então, o que ele precisa para fazer o curso de medicina? Física, química, matemática, biologia e português. Então, ele foca mais nisso. Toda disciplina é importante, mas ele foca mais nisso porque, querendo ou não, é o peso maior que ele tem para a prova. Então, tem muito aluno que ele procura para aprofundar, para se sentir mais preparado para a prova do Enem, né? Na parte de natureza. Sim, sim. É bacana que só. Que ótimo, que ótimo.
Então, gente, eu vou começar a finalizar a live, que está chegando a 1 hora. Que pena, né? Eu quero, é, eu quero avisar também que nós vamos estar, essa gravação aqui vai ficar gravada aqui na minha galeria de vídeos, e também nós vamos estar na W1, né? Web TV Digital. Quando eu tiver com o link, eu já mando para o senhor também. Nós vamos estar no YouTube também, tá, professor? Tranquilo, Selma. Obrigado, tá? Essa live ela vai para o YouTube também e vai estar as informações, o nome do senhor, tudo. E é isso. A gente teve jeito não, eu chamei ele de senhor, é assim. A live toda, mas tudo bem. A live toda, a raiva live dele, toda. olha. A live toda ela me chamou de senhor. Tudo bem que próxima semana, tô fazendo Mas, aniversário, ficando mais velho na próxima semana, mas pelo amor de Deus. Não, mas não é questão de velho ou não, é porque professor é sempre senhor, né? Pelo É aquela respeito, né? coisa. A gente ia chamar o professor na sala de aula de vocês. O professor mandava a gente sair da sala, sai. Os tempos mudaram, os tempos mudaram. Alunas feitas você. Os tempos mudaram. Hoje em dia você Tamo junto. assim. E aí, velho? E aí, cara? E aí, meu parceiro? Diga. Eu já pensasse. Aí eu digo, e aí, meu parceiro? Tamo junto. Mudaram totalmente, totalmente. Olha, professor, a Adriana está colocando aqui, tão jovem, um gato, você chamando de senhor, mas Adriana... É bronca, né? Diga. Tá vendo? Eu prefiro não comentar, vou deixar essa interação aí sem comentar, viu? Eita, tá deixando o professor sem graça e vermelho, viu, agora, viu? Muito obrigado, Adriana, pelo elogio, enfim. Foi muito bom lhe ter aqui conosco. Deu uma quebrada no sistema, viu? Deu uma quebrada no sistema. Deu uma quebrada totalmente. Verdade. Eni, você chegou agora. Eni está chegando agora também, mais uma espectadora também aqui das minhas lives. Como eu digo, a Adriana está até rindo aqui. Ó. Aqui é assim, a gente conversa sério, a gente brinca, porque esse negócio de ficar assim... Eu sou como professor, né? Um pouco parecida com ele. Eu não gosto dessa coisa muito rígida, tem que ser, sabe? Não, esse flexível, certinho demais. Não, você tem não consigo. A pessoa tem que achar alternativas diferentes. Isso em qualquer lugar. Tem uma frase de Fernando Pessoa que eu gostaria de dissertar para você aqui. Que eu coloco isso na minha vida pessoal. Espero que meus alunos que estejam aqui, eles gravem isso na sua mente também. Põe o que tu és no mínimo que fazes. Põe o que tu és no mínimo que fazes. Então, no final das contas, se você põe um pouco do seu coração naquilo que você faz, se você faz com amor, mostrando o seu empenho, a sua dedicação, mostrando a sua força e vontade naquilo, a tendência é que o resultado chegue. Mais cedo ou mais tarde, a gente vence. Sim. Que maravilha. Muito bom. Que programa maravilhoso e com esse final, né? Maravilhoso. Eu digo que essa semana eu estou tendo a semana corrida porque eu estou comemorando e olha, você está fazendo o meu último programa do mês de abril, que é a minha comemoração de 2 anos de Conversa com Selma Mendonça, porque eu comecei em abril de 2020. Que massa! E muitos não acreditaram, mas quem acreditou está vendo que eu cheguei até aqui. Que bom, né? Selma, parabéns. Que eu continuo com o meu programa. Que bacana, tá vendo? Compartilhando isso com você. Que bom, sinta-se abraçada, tá? Exatamente. Sim, estamos sim. Estou fazendo esse programa hoje, de encerramento do mês de abril, e sexta-feira comemorando. Se prepare aí, porque vai ter ao vivo, vai ter história, vai ter rios. Esse Instagram vai estar assim, topado sexta-feira, porque vai ser a minha festa, né? Eu tenho 18 anos, né, Eli? Como promotora de eventos e 2 anos como comunicadora, né? Comunicadora, eu acho que eu sempre fui um pouco, porque adoro falar e às vezes falo até demais. Mas adoro falar. Professor também, então por isso que eu já convidei ele aqui. Professor tem que falar. Ele está mais quietinho assim, mas às vezes a gente também conversa, nós já fizemos uma amizade e isso é muito bacana. Verdade. Adriana, obrigada. A Olivia está colocando ótimo professor. Olivia, Adriana, Eni, vou colocar o @, quero ver vocês seguindo lá o professor Carrasco,
porque eu quero que vocês conheçam os conteúdos dele, entendeu? Isso que é interessante. Não só o que ele passou para a gente aqui na live, né? Esse todo o conhecimento dele, as opiniões dele, falou sobre os cursos dele também, um pouco da história de vida dele, mas também que vocês conheçam os conteúdos dele, que são muito bacanas. Meu Deus do céu, a Olivia quer que o senhor vá para Montes Claros, mas o que é isso? Já pensasse que coisa bacana, Professor, mas eu acho tão bonitinho o professor para já pensasse, como já pensasse, já pensasse. eu já pensasse, mas vai ser bom, vai ser bacana, e muito importante esse compartilhamento de conhecimento, vamos colocar dessa forma. E Já estão dizendo aí as duas que vão seguir o senhor, viu, professor? Tá certo, obrigado pelo carinho Ele de vocês. começa a rir, ó. Ai, meu Deus. Ele começa a rir. Comece a seguir logo, viu? É professor Leonardo Carrasco. Eu vou colocar arroba aí, mas já tô... Não é? Arroba professor Isso, Carrasco, minha diga. filha. Arroba professor Carrasco. Arroba professor... Não tem o Leonardo, não, tirou o Leonardo. Então... Nunca teve, Leonardo. Ah, meu Deus do céu. É professor Carrasco. Na gente. descrição do meu perfil. É porque minha filha colocou aqui, você está vendo no fixado, ó? Minha filha colocou. Professor Leonardo Carrasco, Biologia, Recife, botou o tema, tudo bonitinho. Vou só repetir para o pessoal, tá? Quem quiser me acompanhar um pouco do meu trabalho, estou à disposição. Arroba Prof. Carrasco. Direto e objetivo. Ligue aí, viu? De qualquer maneira, na live vai estar lá, assim. A primeira coisa vai ser o arroba dele, convidado, arroba tal. E aí o pessoal vai vendo essa live no decorrer dos dias, porque já sabe que fica gravado, né? Então, não, eu digo que não é uma live propriamente. É um programa gravado em forma de live que as pessoas assistem durante a hora que elas quiserem assistir, que elas podem. A Olivia já botou. Ah, viu? Você está falando viu? Olivia. Aprendeu viu aqui, foi em Aracaju. Professor, olha, muito obrigada. Amei aqui esse bate-papo, amei. Foi muito bom. O senhor, a simpatia. Não teve... Olha, eu espero que esse senhor saia de mim, viu? Sai de mim esse senhor. Meu Deus do céu, Dona Selma, então, Dona Selma. Não me chame de Dona Selma. Vou botar até no meu WhatsApp. Dona Selma. Olha, deixa de história, não bote não. Ai, meu Deus do céu, muito obrigado. Senão eu vou colocar. Viu? Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Para mim foi um prazer enorme. Certo, eu também. A recíproca é verdadeira. A Olivia colocou que está achando que... Ela colocou assim, estou achando que ele é um psicólogo. Tá doido? Falou bem demais. Olha quem está aqui agora. Esse tá doido é dela, viu, professor? Foi ela que falou. Vendo. O tá doido já é a gíria de lá. Olha quem participou agora, Marinês.melo, minha mãe. A minha mãe. Sua mãe? Ah, que coisa maravilhosa. Sua mãe que você também joga nos conteúdos, meu Deus. Essa mãe é maravilhosa, viu? Mãe Parabéns, dona Marinês. A genética foi forte. É. A genética foi forte. Aqui com minha filha não vai não. Minha filha é só de bastidores, viu? Eu disse a ela que a gente vai gravar aquela música do Mateu, né, e tal. Carol, vamos gravar. Não vou, não. Vamos gravar, vamos fazer nós duas. Bate, eu tenho que fazer com a acompanhante. De ladinho, né? Enrola, de ladinho. Bate. Vai ser massa. Não é? Obrigado, viu, querida? Mas eu ainda vou conseguir fazer. Faça. Com ela. Mas parabéns, viu, dona Marinês, aí pelo filhão que a senhora tem. Parabéns pelo profissional, filho profissional, um grande criador de conteúdo que chamou a atenção aqui dessa terra aqui, maravilhosa que é nossa Aracaju. E está convidado, né? A vir conhecer nossa cidade. Já falei. Vamos agilizar para a gente fazer um programa aqui ao vivo e a cores, assim, né? Pronto. Vamos formalizar. Tete. Vamos formalizar esse contato, tá bom? Obrigado, Selma. Um abraço para você. Fica com Deus sempre, tá? Obrigada a todos, gente. Beijo, pessoal. Tudo de bom. W1 Web TV. Sua companhia de toda hora e em qualquer lugar.